Caião, você falou aí, né, do gnosticismo. Do gnosticismo, das variáveis do gnosticismo, mas em tese ele é uma coisa só, é a dualidade entre corpo e espírito. Isso. Paulo foi lá e... Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Exatamente. Aí vem um cara e pergunta assim, no meio desse caminho aí que você estava falando, ele fala assim: e quando Paulo diz, Caio, que o espírito milita contra a carne? Ele tem que ler Paulo à luz de Jesus como chave hermenêutica. Qual é o princípio mais importante? É a fala de Paulo de que o espírito milita contra a carne ou a carne contra o espírito, ou o fato salvador, redentor, essencial, inquestionável, de que Deus, Espírito, estava em Cristo, homem, na carne. A ponto de que o apóstolo João diz, na primeira epístola, no capítulo 5, que a condição sine qua non para que se julgue e discirna se o Espírito, se o ensino, se uma confissão é de Deus ou não é de Deus, é que a condição sine qua non para avaliação da legitimidade, seja do Espírito, seja do conceito espiritual, é se ele confessa que Deus estava em Cristo, que Jesus é o Cristo de Deus, encarnado, é Deus encarnado, é a luz absoluta encarnada, e que se manifestou para destruir toda a obra do diabo. Então, até a pedra de esquina para julgar e avaliar tudo na vida é a encarnação. É o fato de que Deus se encarnou. É o fato de que a gnosis absoluta, a sabedoria absoluta, o Deus absoluto em tudo se encarnou. O santo se encarnou num corpo humano. Portanto, o problema não é a matéria. O problema é a carne. Aí você diz, ora, a matéria de um corpo não é feita de carne? É. Só que o conceito de carne no Novo Testamento não é um conceito de açougue, nem de picanha, nem de chã, nem de maminha. Não é um conceito de anatomia do corpo. Carne é um conceito espiritual no Novo Testamento e não corpóreo. Quando Paulo fala dos que estão na carne que não podem agradar a Deus, em algumas ocasiões ele está falando dos fariseus, que do ponto de vista dos evangélicos não estão na carne. Porque o que é estar na carne para o evangélico? É comer a carne do vizinho, da mulher do vizinho. O que é estar na carne para o evangélico? É sair falando palavrão, contando história macabra, rindo, galhofando, gritando, sendo um barraqueiro de palavrões. Porque se for um barraqueiro de doutrinas, está permitido. Está podendo. Está podendo. O que é estar na carne para os evangélicos? É ir para uma reunião de oração e dormir. Está na carne. O que é estar na carne para os evangélicos num templo da Assembleia de Deus? É chegar lá com um batom na boca, pintada como mulher, bem arrumadinha, com uma sainha legalzinha, está na carne. Você entendeu? O que é estar na carne, por exemplo, para um grupo de santificação daquele tipo antigo, que hoje quase não existe mais, puritano? O que é estar na carne para esses grupos é um monte de coisas que envolvem desde vestimenta, de atitude, de modo de sorrir, ou de gargalhar, ou de programas de TV que você assiste, ou do livro que lê. Dependendo do que você ria, você está na carne.
Você entendeu? Ou então está na carne, para alguns outros grupos, é tudo aquilo que o corpo faz. Você viu que eu simplisticamente já lhe falei aqui de 5 noções ou 6 de estar na carne. Só no ambiente evangélico eu podia acrescentar mais 20, mais 30, porque as nuances são muitas do que significa estar na carne nesse grupo. Então veja bem, para outros grupos estar na carne é estar no corpo. Então praticamente tudo que o corpo faz é mal. Por isso essas pessoas nem querem ajudar ao próximo, porque essa é uma ação do corpo. São grupos tão radicais que eles cantam de costa. Os cantores sentam em algum lugar e cantam todos de costa para ninguém ver quem está cantando, que é para não aparecer. Ninguém vê. Se tornar visível é carne. Você entendeu? E assim as nuances são muitas do que seja para os religiosos evangélicos estar na carne. E também tem mais um outro conceito, que é o do nosso amigo aqui. Para ele, carne é uma noção orgânica. Ele está pensando em carne como ter corpo. Enquanto eu tiver corpo, não conseguirei agradar a Deus. É o que eles interpretam como a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas isso é um erro. Porque, como eu disse, Paulo começou a falar que quem estava na carne eram os judeus de Jerusalém, fariseus, que não adulteravam, não roubavam, não faziam um monte de coisas morais ou imorais ou indecentes, públicas ou religiosas. Eram pessoas que não cometiam esses erros físicos e morais, mas Paulo diz estão na carne justamente por causa disso, porque se jactam, se envaidecem de acharem que em si mesmos, com a sua justiça própria, eles agradam a Deus. Isso é estar supremamente na carne, mais do que uma prostituta que está vendendo o corpo, está menos na carne do que um fariseu que diz: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como este publicano, adúltero, safado, cretino, mentiroso. Dou o meu dízimo 2, 3 vezes por semana, não adultero, frequento as reuniões, muito obrigado por me teres preservado assim. Esse está mais na carne do que o outro infinitamente mais. Você entendeu? Portanto, estar na carne mais do que tudo é estar em soberba, é estar em justiça própria, é achar que se pode justificar pela lei, é achar que você se banca diante de Deus, que você se santifica aos olhos do Senhor. Isso é que é carnalidade. É o conceito em Hebreus, quando Hebreus diz, caiu da graça. É isso que ele está falando. É desse conceito de carne que, na cabeça de evangélico, é o conceito do açougue, ou dessas coisinhas que eu descrevi aqui. É do organismo, quando no Novo Testamento, carne é um conceito espiritual elevadíssimo. Por exemplo, Satanás não se encarnou, ele não tem carne humana. Mas a gente poderia dizer que o pecado de Satanás, da soberba de Satanás, foi um pecado de carnalização. Porque foi de soberba, de arrogância, de justiça própria, de narcisismo. Portanto, a carne é toda autoexaltação do espírito que não se quebranta diante de Deus, ainda que o cara viva amarrado numa camisa de força no monastério. Você pode ser o mais carnal do mundo sem usar o corpo. Um tetraplégico pode ser o ser mais carnal do mundo. Você está me entendendo? Carne não é um conceito orgânico, carne é um conceito espiritual. Carne é a definição de como o espírito escolhe o privilégio da animalidade. E não é nem da animalidade do animal, é de um animal egoísta, perverso, como aqueles que a gente não encontra na natureza, porque um jacaré come, a barriga enche, ele só vai comer 9 meses depois.
Os nossos crocodilos não param de comer, não param de comer, não param de comer, não param de comer. Mas é uma compulsão espiritual. Então, Jesus disse isso. Jesus definiu a carne como? Marcos 7. Ele não definiu como corpo, ao contrário, ele matou a noção de carne como fisicalidade, como materialidade, lá em Marcos 7. Leiam, gente. Eu estou falando para vocês leem. Eu sei de cor, vocês leiam. Não vou ficar perdendo meu tempo. Leiam, façam a sua parte. Lá em Marcos 7, qual era a ideia? De que carne era corpo. Era a ideia da religião. Por isso é que os fariseus, antes de comer, repreenderam os discípulos de Jesus, porque não lavaram as mãos. Tudo começou com a história lá em Marcos 7 de lavar a mão, não lavar a mão. Porque os discípulos chegaram da rua e foram pegando, foram comendo. Não foram bem educados. Lavar a mão é uma coisa legal, lavar a mão. Sim, claro. É gostoso, é útil. Não faz transferência mesmo microbiótica para o alimento que você está comendo. Evita um monte de coisa lavar a mão. Mas os judeus não estavam falando de higiene. Eles estavam falando que lavar as mãos era uma purificação para o espírito. Que comer sem lavar a mão poluía o espírito. É por isso que Jesus disse não. Porque a questão não era se tinha alguma coisa que sujeira sendo posta para dentro do corpo fizesse mal. Claro que faz. O que se manda o tempo todo é discernir o corpo, discernir o que se bebe, o que se come. É a sabedoria da vida e do Novo Testamento e da Escritura como um todo. Para o corpo, para a alma e para o espírito. Discirna o que você come. A resposta de Jesus, portanto, não tinha a ver com micro-organismos. Tinha a ver com a visão dos fariseus que emprestavam a ingestão de alimentos, não só a qualidade de alimentos a serem ingeridos, mas ao modus operandi da ingestão, um papel espiritual que os elevava, pelo simples fato de terem comido lavando as mãos. Também do mesmo modo, eles chegavam em casa e eles se banhavam assim, lavavam o corpo, faziam asepsias. Se eles tivessem cumprimentado pecadores na rua, era contagioso. Então eles tinham pias batismais consagradas para eles lavarem as mãos, as caras, o corpo, bem como até os seus colchões de dormir, as suas esteiras. Eles mandavam lavá-las o tempo todo para que o corpo deles, que podia ter absorvido alguma poluição enquanto andava na rua entre pecadores, não, aquele pó não fosse para a cama. Você entendeu? Jesus está lidando com esse conceito, que é um conceito religioso, material, que transforma de carne algo orgânico, algo físico, algo contagioso, espiritualmente. Aí vem ele e diz não. Comer sem lavar as mãos não contamina o espírito. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Porque o homem não é o corpo dele. O homem é o espírito dele, é o coração dele. O corpo é do homem, mas não é o homem. É meu, mas não sou eu. O que você come pode vir até sujo, mas vai entrar pela boca. O sistema de reação imunológica vai agir e vai sair na caca de Jesus. Vai para um lugar escuso. A gente limpa e joga fora, dá descarga ou põe terra em cima, na antiguidade. Certo? Sim. Agora ele disse, o que não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. É o que contamina. Por quê? Porque sai do estômago? É arroto que contamina? Não. É o pensamento que contamina, é o sentimento que contamina, é a ideia que contamina, é a produção do coração. É o que o coração concebe, digere e evacua verbalmente, evacua energeticamente, evacua gestualmente, evacua de muitos modos na vida. Então veja como não é preciso ir para Gálatas 5, a carne milita contra o espírito, nem para Romanos 8. Jesus resolve esse assunto em Marcos 7, quando separa a carne como organismo da carne como atitude espiritual.
Porque é do coração que procede a prostituição, a lascívia. Não é do pinto, é do coração. Não é da genitália. A genitália não tem culpa, é meu coração, é minha concepção. Não é um furor anal. É um ânus espiritual. É uma necessidade de ser atravessado de outro modo. Mas não é uma demanda anal, é uma demanda do meu espírito, da minha alma. E todas as demais coisas que se consideram carne, que ele acrescenta ali em Marcos 7, prostituição, impureza e adultério, aí ele vem soberba, arrogância, tudo aquilo que não conta na materialidade, mas que se expressa como relacionamento, atitude, espiritualidade, no mesmo bojo da carnalidade que se pratica também com o corpo. Mas ela não é uma prerrogativa do corpo, ela é uma prerrogativa da perversão do espírito, da decisão da consciência, esse pendor para a carne, o pendor para o espírito, do qual Paulo fala em Romanos 8, não tem nada a ver com carne como organismo e espírito como sublimação. Tudo tem a ver com espírito. Espírito como uma decisão de entrega escravizada a desejos, a caprichos, ao narcisismo, ao culto de si mesmo, à adoração da própria vontade pessoal, o que é carnal, ou a decisão de fazer a vontade de Deus, que é espiritual. Ambas, todavia, são decisões feitas na consciência, no espírito. Só que uma é chamada de carne e a outra é chamada de espírito. Mas todas nascem da mesma fonte espiritual, não celular. Não é a matéria. Meu corpo não me atrapalha de servir a Deus. Quem me atrapalha de servir a Deus é o meu espírito não convertido à consciência absoluta do Evangelho e que relativiza a minha própria consciência pelos caprichos que brotam dentro de mim, e eu faço concessões então à minha psique com as suas demandas, e a minha psique faz concessões àquilo que no meu corpo já tem estímulos orgânicos ou químicos ou não. Há ocasiões em que a minha alma sente desejos que foram emulados por químicas orgânicas, mas na maioria das vezes são os meus surtos e as minhas fantasias psicológicas é que determinam no meu corpo a produção, a somatização de químicas que se exacerbam para justificar a produção da minha fantasia. Deu para entender que carne é uma decisão de desobediência espiritual contra a vontade de Deus? Que é uma negação da graça? Que isto sim é que é carnalidade?